E aí, galera do oitavo, beleza? Tranquilo? Tudo show de bola aí, legal? Tentando aparecer aí hoje, não na escola. Então já tô avisando que não vai ter as luzes, a iluminação não vai estar muito legal não, porque eu tô em casa, tá certo? Tô em casa. Mas tá bom, vai aparecer o áudio aí, vai sair, o importante são os slides e o que eu falar, beleza? Então, não reparem, não tô com maquiagem, não tô com luz, tá? Vamos lá, vamos parar de falar bobeira? Vamos começar a nossa apostila 2. Quem teve a curiosidade já de pegar a apostila 2 já viu que vamos voltar ao Brasil. E galera, a gente estudou o Brasil a última vez o ano passado. O ano passado. Então tenho certeza que você não vai lembrar, né? Então eu resolvi fazer essa aula 7 um resumo, resumex mesmo, hein? Resumo do resumo, para você entender o capítulo 5 da apostila 2. Capítulo 5 da apostila 2 está aí, ó, ideias iluministas na América. E se você não sabe, o Brasil fica na América. É verdade, né? Então, eu vou fazer essa aula como revisão, uma revisão, então você anote a data no seu caderno, segundo bimestre, revisão, que é o Brasil colônia na época da mineração. Então, essa aula vai ser tranquila, vamos só lembrar alguns pontos para a gente entender a matéria nova, que a gente vai falar amanhã na aula 8. E também uma outra surpresa para vocês. A apostila são 4 capítulos. Eu vou acrescentar um. Vou acrescentar um, porque a apostila de vocês, a Era Napoleônica, os caras fizeram uma página de Era Napoleônica. E a Era Napoleônica é muito importante para os desdobramentos da história do Brasil. Então, vai ter um capítulo a mais que eu vou fazer. E é claro, né? É claro, só eu vou fazer. Né? Você vai ter que prestar atenção e pronto, tá certo? Ele vai fazer a capítulo da Era Napoleônica, que a gente vai ver os capítulos, quando tiver eu vou avisar vocês, tá? Vamos parar de enrolar? Vamos revisar a mineração no Brasil? Brasil colônia, lembrando que o Brasil é uma extensão do Império Português, né? Brasil era uma colônia de Portugal, você tinha um pacto colonial entre esses dois lugares, né? Portugal a metrópole, Brasil a colônia, né? E no século XVII para o XVIII, século XVII para o XVIII, foi descoberto ouro no Brasil. Então, ó, o ouro foi descoberto pelos bandeirantes, pelas bandeiras, ou vicentinos, ou ainda sertanistas. Aí é o mapa do Brasil, onde saíam as bandeiras, saíam aí da capitania de São Vicente, onde hoje é São Paulo. Você tem aqueles vários tipos de bandeira, né? Aquela bandeira de aprisamento indígena, aquelas, né, bandeiras de contratação, cara te paga, né? Os bandeirantes eram aqueles caras meio largados na colônia que resolveram se juntar e adentrar o território brasileiro, né? A gente poderia falar aí, ó, horas só dessas expedições das bandeiras, mas é uma revisão. Uma dessas bandeiras, então, vai descobrir na região de Minas hoje, né, onde é Minas hoje, o ouro. Portugal já tinha descoberto ouro no Brasil? Já tinha. Só que não um ouro para você explorar, para virar uma atividade econômica. Tinha descoberto ouro ali para, que legal, mas cadê mais? Não tem. Agora, no final do século XVII, eles descobrem ouro, mas assim, muito ouro. Aí o ouro sim que vai ser para exploração, para você gerar toda uma atividade econômica. E a descoberta de ouro na colônia muda a colônia. Muda a forma de percepção da colônia, muda a forma de povoamento da colônia, muda a economia, óbvio, da colônia. E muda a fiscalização em relação à colônia. Então, ó, você descobre ouro, você não tem nada definido, hein? Nome bandeirante, cada um você vai ver, cada lugar você vai ver um nome. Mas o ano é mais ou menos aí entre 1693 a 1695, na região onde hoje é a cidade de Sabará. Essa região aqui, aí onde você está, a nossa
ali em Minas, era uma região que não era inserida, o português não estava nem aí para essa região. O português ficou de olho nessa região, a coroa portuguesa ficou de ouro nessa região, ficou de olho nessa região, quando descobriu o ouro aqui, meu. Quando descobriu o ouro. Aí sim Portugal vai, peraí, tem mesmo? Como vamos, nossa senhora, tô ruim. Vamos administrar essa área? Aí com a descoberta de ouro aqui, a galera começa a vir para essa área, a corrida do ouro brasileira. Vai vir gente para a região de Minas, da própria colônia e de Portugal. Vai vir tanta gente de Portugal que o português tem que falar, não, pera, não pode ir. De tanta gente que sai, né? Então essa corrida do ouro. Vocês estão lembrados disso? Olha aí, cidade de Ouro Preto. Então você vai ter essa urbanização crescente, a galera vai começar a se amontoar, se deslocar da colônia, a uma moradia, vai estar sendo criada aí a infraestrutura. Olha essa foto, muito bonita por sinal, de Ouro Preto. Olha como é que é a construção da cidade. Ela não é planejada, não é arquitetada, não tem uma prada, não, ó, tudo aglomerado e tal, por causa da velocidade, do dinamismo que essa região teve no início do século XVIII. Então, você vai ter aí, de 1700 a 1720, um pouco passado despercebido. A metrópole não sabia o que ia fazer aí nessa área. Você teve até a Guerra dos Emboabas, que foi uma disputa pelo domínio das minas de ouro, que a gente já viu, por isso que eu não vou ficar entrando em detalhe aqui, tá? Aí você vai ter a divisão dessa área em datas, né? Você vai ter o ouro de aluvião do rio, o ouro descoberto nas montanhas, né? Que é o ouro mais difícil de ser extraído. Então, quem tem mais dinheiro quem tem mais dinheiro, mais escravo, vai ter um privilégio nessa exploração do ouro, tá? Você vai ter a criação de um órgão administrativo, que é a intendência das minas, que vai cuidar dessa região, vai cuidar da exploração, vai cuidar dos impostos, tá? E óbvio que a coroa vai cobrar imposto, vai cobrar uma série de impostos, né? Você vai ter tipo pedágio na época, quem entra, quem sai da área, é imposto pelo cabeça de escravo. E mas o mais importante é o quinto. Todo o ouro descoberto, um quinto dele, 20% dele, tem que ir direto para a metrópole. E aí você vai ter a instalação das casas de fundição, né? Porque é óbvio, gente, você vai achar um ourinho, né? Brasileiro, né? Você é brasileiro, ser humano, né? Você vai achar um ourinho, você acha que vai pegar o ourinho? Ah, é de Portugal. Vai guardar um ourinho aqui, né? Vai guardar um ourinho, né? Então o contrabando cresce, né? Para você não pagar imposto. Aí você vai ter a instalação das casas de fundição, que o ouro na colônia só pode ser circulado em barras e timbrado pelo selo da família real. Aí quando o ouro não é timbrado e não está em barras, é um ouro de contrabando, né? Isso gera outra revolta, a revolta de Vila Rica. E a partir de 1720 você tem a intensificação da metrópole aqui na região, tá certo? Então esse é o cenário, tá? Tô montando rapidão o cenário. Esse que é o cenário, né? Então você vai ter aí a mão de obra escrava, né? Você vai ter o contrabando de ouro aí no Santinho do Pauoco, né? O seu Santinho do Pauoco é aí, ó. Tô falando de você não, tô falando aí, ó. Os caras faziam Santos, enchia de ouro, né? Então, você vai ter a exploração do ouro, você vai ter o auge, você vai ter a decadência, né? E essa decadência, a coroa culpa o contrabando, né? Esqueceram de avisar para eles que o ouro não dá em árvore, tá? Então, então você vai ter uma formação ali, porque ali não era habitada, aquela região não era habitada, não tinha cidade lá. Então você vai ter a construção de cidades, da infraestrutura. Você vai gente de várias regiões da colônia, você vai ter várias profissões que vão para lá. O carpinteiro que não tem emprego lá no Nordeste vai descer para a região das Minas. O cara que tem boi no Sul vai subir para a região das Minas.
né? Então, aqui, como a gente está construindo, lá em Minas, né, tô falando, como você está construindo uma cidade, você precisa do carpinteiro, você precisa do costureiro, você precisa do professor, você precisa de advogado, e aí você vai formando essa sociedade, que as apostilas chamam de sociedade mineira, né? Mineradora, que é as sociedades que vão surgir em torno dessa exploração de ouro, né? Então, você vai ter uma classe média, os grupos intermediários, são esses profissionais liberais. Que são os profissionais liberais? Profissionais, né, que não dependem da metrópole, né? Ele trabalha por ele próprio, uma sociedade escravista e uma sociedade extremamente religiosa. A atividade mineradora tira o eixo econômico do Nordeste, que era do açúcar, e passa a ser o Sudeste, né? Fica tão importante essa região que até em 1763 você muda a capital. A primeira capital do Brasil foi Salvador, você não sabe. A segunda foi o Rio de Janeiro. Por quê? Os portos do Rio de Janeiro eram mais próximos das cidades de extração de ouro. Então, para o transporte de ouro ser mais rápido e mais eficiente, você muda a capital. É a mudança do eixo econômico, tá certo? Tá vendo? Ó, gente, tô falando muito rápido, por quê? Porque é revisão, tá? Então é esse cenário que está se formando, uma nova sociedade, porém uma nova sociedade com características antigas, né? São sociedades escravistas, você precisa da mão de obra do escravo para trabalhar nas minas, você vai ter o escravo de ganho, que é escravo que vai para a cidade vender coisas, não é? Vender frutas, vender produtos na cidade, né? Você vai ter uma sociedade miscigenada, é óbvio, né? Esses grupos vão se relacionar de todo jeito, né? Então, uma sociedade miscigenada e uma sociedade extremamente religiosa, que até segundo os historiadores de arte brasileira, falar que a primeira expressão artística do Brasil foi o barroco. Você já deve ter estudado o barroco, né? Lá com o professor de artes o ano passado, o barroco que a gente chama aqui de barroco mineiro. Você vai ter barroco por várias partes do Brasil. Você vai ter barroco no Nordeste, vai ter barroco em São Paulo, vai ter barroco no Rio de Janeiro. Mas o mais famoso é o barroco mineiro, né? Então, olha aí, ó, você lembra disso aí? As esculturas do Aleijadinho, Antônio Lisboa, né? Que trabalhava em pedra-sabão, fazia. Esses artistas de Minas, eles faziam as suas esculturas, as suas pinturas. Na pintura você tem um outro, o mestre Ataíde também, se você não lembra, pesquise, tá? Você vai ter essas pinturas com traços mestiços, pinturas de anjos mestiços, Jesus mestiço, né? E não dos traços europeus, né? Porque o barroco é uma escola artística europeia, mas vem para o Brasil e ela vai se adaptando à colônia, tá? Então você vai ter o Aleijadinho, que fazia fachada de igreja, fazia desenho, planta de igreja, fazia escultura, né? Que morre, né? Ele morre por causa da doença que vai atrofiando ele, por isso que ele chama Aleijadinho. Aleijadinho é um bullying Aleijadinho. Ele vai atrofiando, ele não vai conseguindo andar, ele vai perder os dedos dos pés, ele vai arrancar os dedos na mão de dor, né? Você tem várias teorias de doença, não se sabe quais eram as doenças, né? Depois vai ter uma série de biografias né, do Aleijadinho, mas enfim, o barroco mineiro é importante que é a primeira forma de expressão artística colonial, tranquilo? Que é aí dessas áreas novas, dessas áreas de dinamismo comercial, de dinamismo cultural, que você vai vir gente de várias partes da colônia, você vai vir gente da metrópole, né? Então você tem um dinamismo comercial e cultural. Então aquela sociedade açucareira, não é que o açúcar parou, sumiu, o açúcar continua. Até hoje tem açúcar, você não vê açúcar e cana? Até hoje tem. Mas nesta época, no século XVIII, ele vai ficando em segundo plano o açúcar, né? É o ouro, cara, é o ouro, né? E essas regiões. Então você vai ter gente que vai cortar toda a colônia para fazer comércio, os tropeiros. Importantes são os tropeiros no Brasil, né? Faziam comércio, levava produto do Nordeste para Minas, de Minas para o Sul, do Sul para Minas, de Minas para
para o Nordeste, todo esse contato, né? Então, a nossa matéria vai entrar onde? Nossa matéria nova aí, nesse cenário, tá? Aí, olha a escultura, né, do Bom Jesus do Matozinhos, lá em Minas. Você vai ter a igreja, você vai ter os profetas, e você vai ter as capelas. As capelas, cada capela vai ter uma parte dos passos de Jesus para a cruz, em esculturas feitas pelo Aleijadinho em tamanho real, né? Olha os olhos, olha a expressão, né? Essas são as características do Aleijadinho. Só falei para você lembrar. É nesse cenário, então, que vai vir que vai vir a nossa matéria. Por quê? Essa galera rica de Minas, que você vai ter uma sociedade de desigualdade social, óbvio. Gente com muito dinheiro e gente com pouco. Gente que foi para Minas não achou ouro, não ganhou dinheiro, né? Mas essa galera vai viajar para a Europa, a galera rica, e lá aprende com a Europa. Então você tem esse cenário aí do ouro, esse cenário dessa sociedade dinâmica, não é? Desses impostos, tá? Desses impostos, tá? E aí que você vai ter a crise do antigo regime, né? A crise, aí você vai ter revoltas contra Portugal, porque todas as revoltas que a gente viu o ano passado são revoltas para manutenção do pacto colonial. Agora as revoltas vão tomar outra tonalidade. A gente vê amanhã, tá? Então você faça aí, você anote, você registra essa matéria, você resume, se tiver dúvida, você me pergunte, filho de Deus. Tranquilo? Então essa aí é a nossa matéria de hoje, uma revisão das... Claro, né? Tem muito mais detalhe, muito mais coisa, mas a gente já falou. Então uma revisão para a gente ter o cenário, palco montado para a nossa matéria de amanhã. Tranquilo, bebê? Então, muito obrigado, abraço, meu querido, abraço, até amanhã.